irmãos. Lucas, capítulo 14, irmãos. Nós vamos fazer a leitura aí do verso 1 até o verso de número 14. Se Deus assim o permitir, nós trataremos aí sobre a cura do hidrópico e as subsequentes duas parábolas que o nosso Senhor, Ele profere nessa ocasião. Lucas capítulo 14, a partir do verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus a comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Pai, novamente oramos ao Senhor nessa oportunidade, pedindo, suplicando a sua graça sobre nós, para que possamos ouvir o Evangelho, para que os nossos ouvidos, olhos, corações, os nossos sentidos não nos entorpeçam, não nos distraiam, mas que o nosso coração possa acessar tudo quanto for possível do Santo Evangelho. Te agradecemos porque participamos graciosamente, misericordiosamente da boa mesa do Senhor. Isso é dádiva, isso não é mérito, isso é dom que recebemos de Ti. Portanto, te damos graças e suplicamos que o Senhor nos faça não apenas receber, ouvir e entender, mas pôr em prática e nos deleitar no exercício da Tua palavra. Essa é a nossa oração a Ti, por Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Podeis nos assentar, irmãos. Irmãos, como eu normalmente faço, eu gostaria de iniciar com algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Quais são as nossas credenciais, os nossos predicados, os nossos méritos no reino de Deus nesse tempo presente? Quais são aquelas coisas, né, que nós realizamos e que nós fazemos que nos tornam, se não dignos, merecedores, pelo menos aptos de participarmos do reino do Senhor? Deixando essa pergunta um pouco mais pessoal, que tipo de gente, que tipo de pessoa integra o reino de Deus nessa terra? Que classe de pessoas formam a igreja? Pessoas ilustres, sofisticadas, cheias de notável saber, amor, justiça, caridade. Quando nós olhamos para os fariseus, especialmente quando vemos o modo como Jesus Cristo, João Batista e diversos personagens da Bíblia se relacionavam com esses homens, os doutores da lei, escribas, enfim,
Eu acredito que fique nítido, claro, em diversos outros trechos da Escritura, mas especialmente no capítulo 13 e no capítulo 14 de Lucas, fique claro quais são os 3 erros básicos dos fariseus, doutores da lei e escribas. O capítulo 13 e o capítulo 14 deixam bem claros quais são os erros básicos desses homens. O primeiro erro básico deles é que esses homens são extremamente orgulhosos e acreditam que eles se comportam com santidade quando eles obedecem à lei, muito embora a obediência desses homens à lei não seja na verdade obediência à lei, mas obediência aos estatutos, preceitos, regras, regulamentos que eles mesmos criaram acerca da lei. Então a questão não é que esses homens obedecem à lei, a questão não é que esses homens de fato comportam-se com santidade e integridade, não. Eles cumprem regras, eles cumprem preceitos que eles mesmos criaram. E com base nos preceitos que eles criaram, uma vez que eles cumprem os seus próprios preceitos, eles dizem que eles cumprem a lei, que eles se comportam como um homem santo, e é tudo isso que justifica, que valida o orgulho, a vã jactância desses homens. Se você for estudar o Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, você vai ver que esses homens tinham rituais de limpeza. Por isso os discípulos foram questionados porque comiam sem lavar as mãos. Eles tinham inúmeras justificativas para que alguém pudesse, por exemplo, não servir o seu pai, não servir a sua mãe com os seus próprios bens, com o seu próprio dinheiro, dizendo: olha, se você for ofertar para o templo, não tem problema deixar de servir a sua mãe ou seu pai, desde que você vá servir ao Senhor. Regras de limpeza, justificativa para a oferta no templo, regra do sábado, preceito de oração, jejum. Tudo isso não passa de crendices que eles mesmos inventaram. A segunda característica, o segundo erro comum que nós encontramos nesses homens, e João Batista, Jesus, diversos personagens do Novo Testamento vão deixar isso claro para nós, é que esses homens são hipócritas, ambiciosos e egocêntricos. Mesmo quando esses homens têm de demonstrar boas obras, mesmo quando esses homens têm de demonstrar a prática de uma justiça, é perceptível o fato de que eles são egocêntricos, hipócritas, e boa parte da prática que esses homens têm a respeito da lei não tem a ver com o temor a Deus, não tem a ver com amar a lei de Deus, mas tem a ver com o fato de como as pessoas ao seu redor vão enxergar essa obediência à lei de Deus. E é por isso que nós temos aquela famosa frase, sepulcros caiados. Porque de fora eles são muito belos, de fora são homens justos, de fora são homens tementes, de fora são homens piedosos, de fora são homens que têm uma boa oratória, uma boa retórica, talvez até um bom testemunho do ponto de vista estético religioso, mas interiormente são sepulcros, carregam morte, podridão, mentira, engano. Esses homens não cumprem verdadeiramente a lei de Deus, e pior, eles criam estratagemas, criam regras que dificultam as pessoas terem acesso ao reino de Deus. Eles chegam para as pessoas e dizem: olha, para que você tenha acesso ao reino do Senhor, é preciso que você guarde o sábado, é preciso que você abstenha-se de alimentos, é preciso que você pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, comece a fazer isso, comece a fazer aquilo, sem que eles mesmos, esses escribas, fariseus e saduceus, façam algo para de fato entrar no reino de Deus. O terceiro e último erro, que é muito fácil de nós encontrarmos nesses homens, é que os fariseus são cheios de malícia e falsas justificativas. Diversas são as ocasiões em que nós encontramos Jesus sendo tentado, confrontado, afrontado.
Aqui, em especial, no capítulo 14, Jesus é convidado por um desses fariseus a tomar uma refeição na sua casa, e essa refeição, ao contrário do que normalmente seria, o motivo dela, fazer amizades, criar pontes, ampliar relacionamentos, comungar, foi criado como um estratagema para pegar Jesus em algum erro, em algum pecado. Os escribas, doutores da lei, fariseus, usavam todos os métodos ao seu alcance para intentarem o mal contra Jesus. Acusar Jesus de blasfêmia, tentar apedrejá-lo, ou mesmo convidá-lo para uma refeição em sua casa, utilizando-se da enfermidade de alguém moribundo, para que os seus planos, para que os seus desejos, para que os seus intentos contra Jesus fossem concluídos. Bom, esses são homens que não têm nenhum escrúpulo. Portanto, quando nós lemos textos como esse de Jesus realizando curas, especialmente curas no dia de sábado, no capítulo 13, seja Jesus curando a mulher descabida, quando eles quebram preceitos que eles mesmos criam acerca do sábado, quando eles cuidam do animal, quando eles tiram o jumento ou o boi do poço, mas eles não aceitam que alguém seja curado no dia de sábado. Mais do que isso, irmãos, as curas que Jesus realiza no dia de sábado revelam um senso de valor pervertido, que faz com que esses homens escolham salvar um animal no poço, faz com que esses homens escolham trabalhar e quebrar o sábado, tirando o nó do boi, do jumento, para que ele possa beber água, mas impossibilitando de que um semelhante, um homem criado à imagem e semelhança de Deus, seja curado de sua doença. Portanto, perceba que para os fariseus, mais valor tinha o boi ou o jumento que estava num buraco, que deveria ser socorrido, do que um homem doente, que deveria ser curado. Agora, é por meio dessas duas parábolas, a primeira dos primeiros lugares e a segunda do grande banquete, que Jesus continua apontando as falhas dos fariseus e ensinando como eles, e também nós, deveremos agir. Indo ao texto, eu gostaria de ler novamente a primeira seção, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o jumento ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso, nada puderam responder. Essa segunda pergunta de Jesus é extremamente capciosa, irmãos. Extremamente capciosa. Mais à frente nós entenderemos o porquê disso. Antes de eu entrar propriamente no texto, irmãos, eu gostaria de fazer algumas observações aqui quanto ao fato de Jesus ter aceito o convite desse fariseu. Quando nós refletimos sobre a figura dos fariseus, e nós acabamos de dar aqui 3 características sobre eles: as falsas justificativas, a hipocrisia, o egocentrismo. Qual é a análise, qual é a imagem, qual é a leitura que nós fazemos dos escribas e fariseus? Quem são esses homens em relação a Cristo Jesus? Normalmente nós gostamos de nos utilizar aqui da imagem dos falsos religiosos, Gostamos de tomar aqui a ideia da hipocrisia para falar que esses homens são cristãos religiosos, que eles são
legalistas, enfim, mas as características que o Evangelho nos apresenta desses homens são exatamente as características de ímpios. Homens que vivem em falsidade e hipocrisia, homens que justificam a sua própria justiça, homens que olham para si mesmos e a sua prática, o seu comportamento, a sua vivência, é como que se Deus não existisse e eles fossem os próprios deuses. Afinal de contas, eles criam mandamentos, eles criam preceitos, e quando eles obedecem os preceitos e mandamentos que eles cumprem, eles dizem: nós somos justos. Bom, esse é o ímpio. Esse não é um homem que teme a Deus, essa não é a atitude, esse não é um comportamento de alguém que teme ao Senhor, segue os seus mandamentos, adora-o em espírito e em verdade. Portanto, a primeira coisa que precisamos considerar aqui é que Jesus está literalmente aceitando o convite de um ímpio para comer na sua casa. Se você lembrar dos predicados, das características e de como o Novo Testamento, especialmente João Batista e o Senhor Jesus, se referem a esses homens: víboras, sepulcros caiados, você vai entender que esses são ímpios, não são homens que temem a Deus. Na história dos evangelhos fica bem claro que os fariseus eram os maiores inimigos de Cristo Jesus. Nem mesmo os gentios, nem mesmo Pilatos, nem mesmo o imperador romano nutria tanto ódio, tanto repúdio ao Senhor Jesus, quanto os escribas e os fariseus. Mas quando nós lemos o capítulo 14, especialmente o verso 1, o que é que nós encontramos? Jesus foi convidado por um dos seus maiores adversários para comer pão na casa dele, e Jesus foi. Jesus foi convidado por alguém que foi chamado de raça de víboras, sepulcro caiado, e ele aceitou o convite. Especialmente, como diz aqui no verso 1 do capítulo 14, esse não era um fariseu qualquer. O texto diz que esse era um principal, um dos principais da sinagoga. O que significa que esse homem não era simplesmente um adversário, um inimigo de Jesus, mas muito provavelmente um dos maiores inimigos de Jesus. Ainda assim, como Cristo foi convidado, e convidado formalmente para a sua casa, Jesus aceita de maneira amigável, sem analisar o convite, sem fazer escusas, sem dizer aos seus discípulos: olha, veja bem, nós estamos sendo convidados, mas assim, não, Jesus não faz isso. Ele recebe o convite e vai. Isso é um indicativo de que, de fato, irmãos, para com Deus não há acepção de pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, para muitos de nós tem se tornado um hábito nós nos acomodarmos nos nossos guetos evangélicos. E aí talvez inicialmente você até possa não entender muito bem o que eu vou dizer, mas tem se tornado um hábito nós andarmos só com crentes, conviver só com crentes, sair só com crente, comer só com crente, nos cercar apenas de crente. Bom, a pergunta que nós devemos fazer nessas circunstâncias, se é que nós fazemos isso, se nós só convivemos com crente, só andamos com crente, só comemos com crente, só nos relacionamos com crente, como é que nós vamos pregar o evangelho aos não crentes? Se nós não nos relacionamos com os ímpios lá fora, como nós iremos pregar o evangelho a eles? Porque aqui nós temos Jesus aceitando o convite de um ímpio, sepulcro caiado, um homem hipócrita, um homem egocêntrico, o homem mediano da nossa sociedade. E ele foi. Como as pessoas lá fora ouvirão dos nossos lábios as palavras de Cristo, se nós com elas não nos relacionamos? Como eles crerão em Cristo Jesus se nós não pregarmos a eles?
Porque quando lemos a Escritura, a graça alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus pode e é oferecida a qualquer tipo de pessoa, indiscriminadamente. Eu sei que muitas vezes nós tecemos inúmeras críticas, ao farisaísmo e à sua religiosidade exagerada, exacerbada, à sua hipocrisia, e é sempre necessário que façamos isso. Mas quanto a isso, existem duas coisas que nós não devemos desconsiderar e que muitas vezes nós desconsideramos. A primeira delas, e nós veremos isso mais à frente, analisando a segunda parábola, é que o Evangelho ele não é para uma classe específica de pessoas. O Evangelho não é pregado, não é anunciado para um nicho, uma classe específica de pessoas, que são assim, a elite da humanidade. Não. Por isso aquelas minhas perguntas iniciais: quais são os nossos predicados, quais são as nossas características, o que nos torna aptos para nós estarmos no reino de Deus? Será que é o fato de nós sermos pessoas sofisticadas? Será que é o fato de nós sermos a elite, o suprassumo da humanidade? Absolutamente não. O Evangelho não é para uma classe elitizada de seres humanos. Para os doutos, para os ilustres, virtuosos. João deixa isso muito claro no seu Evangelho, quando ele escreve lá no capítulo 1, versos 11 e 12, o seguinte: Ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 16, diz: Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, não, o Evangelho não diz respeito a uma classe específica de pessoas. E eu digo isso, irmãos, porque às vezes nós, convivendo com as pessoas no mundo lá fora, e elencando as suas características, como nós acabamos de fazer aqui com os fariseus, nós dizemos: não, o Evangelho não é para essa pessoa. Isso é um hipócrita, isso é um religioso, isso é um ímpio, isso é um profano, vive em promiscuidade, mentira, engano. O Evangelho não é para essa pessoa. Sim, o Evangelho é para essa pessoa por causa da segunda coisa que não devemos esquecer. Em segundo lugar, e talvez esse seja o aspecto mais importante, nós não podemos nos esquecer do alcance restrito do Evangelho, porque nós mesmos podemos ser o religioso hipócrita. Nós mesmos podemos ser essa pessoa que exteriormente está muito bem arrumada, alinhada, ajustada, fala o jesusês, o evangelicalês muito perfeito, mas por dentro está cheio de inveja, mentira, engano, falsidade, sepulcro caiado. Nós podemos incorrer em um tipo de teologia que seja extremamente rigorosa com os outros, com os nossos irmãos e com as pessoas lá fora. Mas essa mesma teologia, no que diz respeito ao nosso comportamento, no que diz respeito à nossa vida, é frouxa, é fraca e, na grande maioria das vezes, é permissiva com os nossos próprios pecados. Bom, os pecados dos outros, a fraqueza dos ímpios lá fora, justiça, ira de Deus, condenação ao inferno eterno. Mas sobre nós não, o Senhor é misericordioso, é bondoso, é gracioso. Bom, é isso que nós fazemos com o nosso semelhante. Portanto, se você observar bem, nós corremos o risco de, ao impossibilitarmos na nossa leitura que nós fazemos o acesso dos fariseus e também dos ímpios ao reino de Deus, ao ouvir o Evangelho, nós estarmos impossibilitando o nosso próprio acesso ao reino de Deus.
Quando nós apontamos o dedo e dizemos: eis um hipócrita, eis um fariseu, eis um ímpio, eis um pecador, quando nós mesmos estamos incorrendo nesse pecado, na hipocrisia, no farisaísmo, na impiedade. Portanto, perceba, Jesus se dirige à casa de um importante fariseu, do mesmo modo como ele come e bebe na casa de Mateus, o publicano. Jesus ensina e anuncia o santo evangelho aos doutores, aos fariseus, aos intérpretes da lei, aos principais e chefes da sinagoga, à elite do judaísmo, da mesma forma como ele faz a meretrizes e pecadores. Como é que nós nos comportamos, lidamos, reagimos nessa mesma situação? Bom, nós nos esquivamos de pregar para meretrizes e pecadores. Vou atualizar aqui, trazer para a nossa linguagem. Nós nos esquivamos de pregar o evangelho para prostitutas, para homossexuais, para travestis. Nós nos esquivamos e muitas vezes julgamos que tais pessoas não são dignas de ouvir o evangelho. Por quê? Por causa dos seus predicados. O reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre o aceite de Jesus a esse convite, diz o seguinte: embora Jesus tenha ao longo deste evangelho, Lucas, confrontado a espiritualidade adoecida dos fariseus, ele ainda assim os amava e não perdia uma única oportunidade para ministrar-lhes ao coração. É verdade, eles foram chamados de sepulcros caiados. É verdade, eles foram chamados de raça de víboras. Mas não é por isso que Jesus deixou de anunciar-lhes o evangelho. Não é por causa das suas características, do seu comportamento, do seu mau caráter, que Cristo Jesus deixou de amá-los, anunciando as boas novas e ensinando a eles, os escribas, fariseus e doutores da lei, como eles deveriam se comportar. E aí eu sei que talvez quando você escute eu fazendo essa crítica, nós andarmos apenas com crentes, você imediatamente saca uma série de textos na sua cabeça. Mas veja, nós não podemos fazer o uso inadequado de textos bíblicos como o Salmo 1 e 1 Coríntios 5,11, com a falsa justificativa de que a nossa omissão em anunciar o evangelho é para que nós não andemos como os ímpios, não trilhemos os seus caminhos. Porque veja, esses textos não falam disso. O texto de 1 Coríntios 5,11, o Salmo 1, eles tratam sobre o fato de que os justos, aqueles que amam a Deus, aqueles que temem ao Senhor, não podem amar e permanecer nos passos, nos caminhos, na vida, no comportamento daqueles que são ímpios e não carregam a sã doutrina. O próprio apóstolo Paulo, ensinando a igreja, disse: olha, quando eu digo que vocês têm de se afastar dos ímpios, eu não estou dizendo dos ímpios do mundo, porque seria necessário que vocês saíssem do mundo. O que estou dizendo é que, entre vocês se relacionarem com um ímpio, um descrente, e alguém que se diz cristão, irmão, mas de fato não carrega a sã doutrina, é melhor que vocês andem com o ímpio, e com esse que se diz crente, com ele nem mesmo com mais. Esses textos não validam o nosso gueto evangélico, não validam a nossa ânsia, o nosso anseio de ficar apenas com crentes, apenas com cristãos. Porque é verdade, esses textos nos dizem e nos ensinam que não devemos nos associar a más pessoas e suas práticas e o seu comportamento. É verdade, não devemos comungar com quem não carrega a sã doutrina, mas ainda assim, para essas mesmas pessoas, devemos anunciar o evangelho, como Cristo está fazendo para um principal da sinagoga. Se referindo ao aceite do
convite feito por esse fariseu a Jesus. E o nosso contato com os ímpios, J.C. Riley diz o seguinte: todas as palavras do mestre foram oportunas naquela ocasião. Sua conversa era sempre agradável, temperada com sal. A perfeição do comportamento de nosso Senhor se manifestou nessa ocasião, assim como em todas as outras. Ele sempre dizia a coisa certa, na ocasião oportuna e da maneira correta. Nunca esquecia por um momento sequer quem ele era e onde estava. O exemplo de Cristo nessa passagem merece a profunda atenção de todos os crentes. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Se de um lado a gente procura se fixar no gueto evangélico, só andar com crente, comer com crente, se relacionar com crente, por outro lado nós temos pessoas que não têm nenhum problema de se relacionar com os ímpios, mas infelizmente também não tem nenhum problema em praticar as mesmas obras dos ímpios, se comportar da mesma forma que os ímpios se comportam. Porque a Escritura não diz que nós devemos ser, a elite na terra, no sentido em que nós somos separados, não temos contato com ninguém, nós temos o nosso próprio mundo, o nosso próprio universo. Não, a Escritura nos manda ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas quando ela nos manda ir no sentido do Salmo 1, de 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, é ir ao mundo e não se contaminar com o mundo, mas ir ao mundo. É ir às pessoas que duvidam da fé, que questionam a existência de Deus, que não são cristãs, e anunciar a elas a boa nova do Evangelho de salvação, mas não incorrer nos seus pecados, porque aí do contrário nós temos o outro oposto, que são aquelas pessoas que elas não têm amigos cristãos, ela só sai com ímpio, ela só convive com ímpio, ela só conversa com ímpio, os amigos, os colegas, todo mundo é ímpio no círculo dela, e ela não tem um amigo cristão. E bom, como é que você acha que uma pessoa dessa vai se comportar? Ela vai ser sal na terra, a luz do mundo, é? Bom, não é isso que a Escritura diz. Retornando ao texto, o final do verso 1 nos traz a seguinte cena: Jesus e o anfitrião estão assentados, os demais convidados estão todos à mesa, diante da refeição, mas nenhum deles está interessado no que se come e no que se bebe. Nenhum deles está interessado naquilo que está acontecendo naquele momento, na comunhão, na koinonia, na partilha do pão. Isso não interessa para aquelas pessoas. Toda a atenção daqueles homens estava voltada a observar Jesus com a intenção maliciosa. Olha como diz aqui o verso 1 do capítulo 14. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, veja como termina: todos o observavam com atenção. Então veja, não é que Jesus estava simplesmente atraindo os olhares para si, não. Ao que tudo indica, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi orquestrado, o convite, as pessoas ao redor, deixam claro que todo aquele momento, aquele encontro foi astuciosamente planejado por esse fariseu e os intérpretes da lei, a fim de encontrar em Jesus algum erro. O objetivo é claro: eles desejam incriminar o Senhor. O convite para essa refeição, especialmente no sábado, era uma tentativa velada de ver Jesus quebrar o dia do Senhor. E aqui é curioso, irmãos, que novamente nós percebemos o lado desumano dos fariseus, Esse termo hidropsia, nos nossos dias popularmente conhecido como edema, é uma doença que causa inchaços,
retenção de líquido nas extremidades do corpo, especialmente os braços, mas particularmente nas pernas. E essa enfermidade, essa doença, essa condição, na verdade era um sinal de que o portador da hidropisia, ele tinha problemas ou nos rins, ou no pulmão, ou no coração, no fígado. De modo que essa enfermidade era não apenas visível, as pessoas não apenas viam um inchaço naquela pessoa, mas havia uma certa dificuldade de locomoção. Havia uma certa dificuldade daquela pessoa movimentar-se de um lado para o outro, e é curioso que na casa de um importante fariseu, um doutor da lei, onde haviam honoráveis convidados, havia um homem nessa condição. Então imagine você é um importante, esse é o equiparável aqui, ministro do STF, já que provavelmente aquele homem fazia parte do Sinédrio, a corte maior de justiça entre os judeus. Haviam ali importantes convidados, outros ministros, outras autoridades, e de repente, num sábado, na casa de um importante ministro, cheio de honoráveis convidados, em um sábado, havia um homem todo inchado. Ainda assim, o fato de estarem diante de um homem, um semelhante, convalescido por tamanha enfermidade, o fato de aquele homem provavelmente ter algum problema pior no coração, nos rins, no fígado, nada disso importa, irmãos, para esses homens. O fato de que talvez aquele homem tivesse alguma dificuldade para entrar naquele lugar, nada disso era um problema. O que importa é que Jesus fosse apanhado curando no sábado. Conquanto Jesus fosse pego curando no sábado, estava tudo certo. E aí você lembra da característica, né? Falsas justificativas. O desamor desses homens diante do doente, a fúria contra Jesus, não eram vistos por ele como transgressão à lei, mas curar no sábado sim. Transgredir a lei, tirando o animal do poço, desatando o nó, permitindo que ele beba água, não é uma quebra da lei, mas curar alguém de uma enfermidade sim. Sobre as obras no dia do Senhor, Thomas Bacon, um reformador do século 16, diz assim: a melhor maneira de santificarmos o dia do Senhor é ouvir a palavra de Deus, realizar obras santas, amar ao próximo, auxiliar alguém necessitado, demonstrar obediência, ser misericordioso, ajudar, aconselhar, consolar e dividir o pão com os famintos. A pergunta que a gente precisa fazer é: como é que nós temos santificado o dia do Senhor? Porque a verdade é que para alguns de nós, o dia do Senhor é dia de família, né, irmãos? O dia do Senhor é dia de praia, o dia do Senhor é dia de descanso. J.C. Ryle diz assim: não importa o que os outros façam, procuremos santificar o dia do Senhor. Deus tem uma contenda com os crentes no que se refere à profanação do domingo. É um clamor que tem subido aos céus e que um dia terá sua vindicação. Purifiquemo-nos desse pecado e de maneira alguma nos envolvamos nele. Se os outros estão decididos a roubar a Deus e se apropriar do dia dele, a fim de realizar os seus propósitos egoístas, lembre-se aí da característica dos fariseus, não sejamos participantes dos seus pecados. O que nós temos feito do dia do Senhor, irmãos? Voltando ao texto, perceba como, diante de toda essa situação, de toda essa cena criada por esses homens, Jesus inverte completamente a situação. Antes de Jesus curar um homem hidrópico, ele faz uma pergunta, versos 3 e 4. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, curou e o despediu.
Depois de curar o homem hidrópico, Jesus acrescenta versos 5 e 6, a seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho, em algumas traduções, jumento ou boi cair num poço, não o tirará do lago? Não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Uma pergunta natural e imediata que nós devemos fazer nesse texto é, por que os fariseus não puderam responder duas perguntas tão simples? Jesus está simplesmente perguntando, bom, vocês fazem isso. Se o animal de vocês cai no poço, vocês não vão lá e tiram? Essa é uma pergunta simples. Existem pelo menos dois motivos do porquê esses homens não conseguiam responder essas simples perguntas de Jesus. O primeiro desses motivos é que a lei de Deus obriga os homens ao socorro, independente do dia, inclusive aos animais. E eles sabiam disso. Eu vou ler aqui para você, Deuteronômio capítulo 22, do verso 1 ao verso 4, diz assim o texto: vendo extraviado o boi ou a ovelha do teu irmão, não te esconderá deles, restituí-los-á sem falta ao teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não o conheceres, irás recolhê-los na tua casa, para que fiquem contigo até que o teu irmão o busque, e tu tornará a dar. Assim também farás com o seu jumento, assim farás com as suas vestes, assim também farás com toda coisa perdida que se perder do teu irmão, e tu a achares, não te poderás esconder do teu irmão. O jumento que é do teu irmão, ou o seu boi, não verás caídos no caminho, e deles te esconderás. Com ele, certamente os levantará, sem falta. Portanto, nós temos uma lei, um mandamento de Deus dizendo o seguinte: é obrigatório prestar socorro ao seu semelhante. É obrigatório auxiliar, seja com o boi, com o jumento, com a ovelha, com os bens perdidos, com as vestes. Se você vir o seu irmão, o seu companheiro caído na beira da estrada, independente do dia, da lei, do rito, do preceito, aí você vai lembrar aqui da parábola do bom samaritano. A lei obriga os judeus a prestarem socorro. Portanto, quando Jesus questiona, é lícito ou não curar no sábado, a lei está dizendo, sim, é lícito. Mas em segundo lugar, esses homens não puderam responder a Jesus, porque ainda que fosse lícito curar no sábado, a prática dos fariseus era contrária a isso. É por isso que a segunda pergunta não é bem uma pergunta, mas uma afirmação de Jesus. Jesus está dizendo, vocês socorrem o boi de vocês, vocês socorrem o jumento de vocês, se o filho de vocês cair em um poço, vocês vão resgatá-lo, independente de ser sábado. Agora me responda uma pergunta, se vocês quebram o sábado com o boi, o jumento, o filho de vocês, por que vocês não podem permitir que seja curado no sábado? Se vocês socorrem o boi, o jumento, o próprio filho, por que vocês não socorrem os outros? E aqui novamente veja como Jesus inverte a situação. Jesus seria questionado, Jesus seria inquirido, mas é ele que questiona. O verso 1 diz que todos os olhos estavam diante de Jesus, o observando atentamente, mas agora diante do silêncio dos fariseus, verso de número 7 em diante, reparando, observando Jesus, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo convidado o mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá um lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo aquele que se exaltar
será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Sem fazer nenhuma análise profunda desse texto, o que Jesus está ensinando com essa parábola? Se você recordar, a primeira e a segunda característica que nós encontramos, eu disse isso no início do sermão, sobre o caráter dos fariseus, é que primeiro eles são orgulhosos, segundo eles são ambiciosos e egocêntricos. Na parábola dos primeiros assentos, essa que Jesus acabou de contar, Jesus nos ensina, mas em primeiro lugar aos fariseus, e também a nós, a exercitarmos uma humildade desinteressada. E aí, por que esse termo composto, né? Por que humildade desinteressada? Bom, Jesus aqui não está se referindo a uma falsa humildade, não está se referindo a uma fingida e dissimulada humildade, mas uma humildade sem segundas intenções e sem falsos interesses. Jesus está literalmente nos convidando a escolher os últimos assentos, os lugares de não honra, de não prestígio. Jesus está nos orientando a procurar servir gente que não tem como nos retribuir. Está nos orientando a presentear, a servir, a galardoar pessoas que não têm a menor condição de retribuir o favor a nós ofertado. Tá, vamos para os casos práticos aqui, são inúmeros. Churrasco de família. Eu fui o primeiro a comer, cheguei lá na mesa, comi a carne, minha esposa comeu do churrasco, minhas filhas comeram do churrasco. Se os outros não comeram, problema deles. Bom, você está atrasado, está no teu carro, o sinal está amarelo, você precisa chegar a tempo, senão você vai perder o horário. Você passa o sinal, fecha o cara que estava na vez dele, ele fica lá atrás, ele ficou para trás. Problema dele, o mundo é dos mais espertos, irmãos. Não é assim que a gente faz? Bom, a gente, na maioria das vezes, não tem coragem de admitir isso, mas é o que a gente faz. Na hora de comprar o presente para alguém, aquela pessoa mais importante que nós mais valorizamos, mais amamos, entre aspas, o melhor presente. Para aquele mais simples, o que for mais barato aí? Qual é a cota? 50? Pô, irmãos, é isso que nós fazemos. Bom, você é convidado a auxiliar pessoas dessa igreja, nesse lugar, com roupas, com mantimento, com alimento, com oferta, e muitas vezes o que é que nós encontramos? Roupas rasgadas, roupas que não têm condições de serem usadas, alimento pela metade. É isso que nós fazemos, nós damos o resto para as pessoas, o que sobrou da gente. Isso é servir ao nosso irmão, ao nosso próximo? Porque é isso que nós fazemos. Nós nos alimentamos, nos vestimos, nos abastamos, nos cobrimos do fio e dane-se o nosso irmão e quem está lá fora. É isso que nós fazemos. E nós chegamos aqui com a nossa cara lisa, comemos o pão, tomamos o cálice, damos graças ao Senhor e vamos em paz para os nossos lares. É mesmo, irmãos? O que Jesus está nos dizendo? Ceda a sua vez.
procure os últimos lugares, sirva a quem não vai, a quem não pode te retribuir. Por que isso é tão importante? Por que Jesus fala sobre coisas tão simples? Por causa do final da parábola. Porque essa parábola termina com uma exortação contra o materialismo. Jesus diz que haverá uma ressurreição após a morte. Isso jamais deve ser esquecido por nós, irmãos. A vida que nós temos nesse corpo não é tudo. O mundo visível, as coisas que nos cercam, não são as únicas coisas com as quais nós temos que lidar. A pergunta que a gente precisa fazer, baseado na Escritura, é: se nós amamos o mundo e o que nele há, se nós amamos as primeiras coisas, se amamos os primeiros lugares, se amamos nos satisfazer a nossa prole e os outros problemas dele, se amamos tomar os primeiros lugares, se nós amamos o mundo e o que nele há, que recompensa nós receberemos do Senhor na ressurreição dos mortos? Se nós já fomos recompensados aqui, se já fomos retribuídos aqui, se já fomos louvados aqui, o que espera por nós na ressurreição? Eu concluo com a última seção, a segunda e última parábola desse texto que diz assim: ora, ouvindo tais palavras, as advertências de Jesus quanto aos primeiros lugares, e a buscar retribuição, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui, preste atenção, pobres, aleijados, cegos, coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A terceira e a última característica, citamos na introdução do sermão, dos fariseus, é que esses homens são cheios de malícia e falsas justificativas. Depois que Jesus exorta os presentes sobre escolherem os primeiros lugares, depois que Jesus exorta o anfitrião quanto ao exercício da humildade desinteressada, Jesus ouve o seguinte comentário de alguém: olha, feliz, bem-aventurado é o homem que come e assenta-se à mesa no reino de Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurado é aquele que está presente, que está à mesa do Senhor Deus, no seu reino. Aqui nós não sabemos ao certo com que intenção esse homem disse isso. Normalmente os comentaristas se dividem em 2 posições. Primeiro, alguns entendem que depois de ouvir sobre a humildade desinteressada, as exortações de Jesus, esse homem entende o que Jesus quer dizer e diz: não, de fato, bem-aventurado é aquele que consegue praticar aquilo que o Senhor está dizendo. Feliz é o homem que vive dessa forma, pois ele estará no reino do Senhor. Essa é a primeira interpretação. A segunda é que depois de ouvir a repreensão de Jesus sobre os primeiros lugares, depois de ouvir a exortação sobre não esperar retribuição na escolha dos convidados importantes, esse homem, discordando de Jesus,
insinua que os que estarão no reino de Deus, lá estarão por seu próprio mérito. Feliz, bem-aventurado, justo é o homem que chega ao reino de Deus porque ele fez por merecer. Bom, nós não sabemos qual é a posição correta, mas independente de qual posição nós adotemos, o resultado é o mesmo. Jesus usa essa ocasião, usa essa circunstância para demonstrar quais os méritos, quais os predicados, como nós dissemos no início do sermão, quais as credenciais, que tipo de pessoas integram o reino de Deus. Bom, se você parou para refletir sobre isso, eu acredito que já deu tempo de você pensar sobre isso. Quais são, irmãos, as nossas credenciais no reino de Deus? Quem nós somos na igreja do Senhor? Nós somos homens e mulheres ilustres, que amam a justiça, amam a verdade, amam a prática da piedade, amam o zelo do Senhor, não é? Que tem a palavra de Deus oculta nos nossos corações e por isso os nossos pés não revalam. Nós somos essas pessoas? Porque essa parábola diz que um certo senhor fez um convite a muitos de seus amigos, e o convite foi aceito. Eles aceitaram o convite, mas chegada a hora, chegado o momento em que o servo apresenta-se diante daqueles amigos, e aí se você conseguir pegar aqui o paralelo entre a vinda de Jesus e a recepção dos fariseus, você vai entender a parábola. Quando chegou a hora do Senhor, né? Quando chegou a hora do servo do Senhor ir até os amigos daquele Senhor, aos fariseus, e dizer: alegrem-se porque é chegada a hora do banquete, alegrem-se porque é chegado o reino de Deus. O que foi que os amigos do Senhor fizeram? Todos eles recusaram o evangelho. Todos eles a uma começaram a se justificar. E aí a gente vai lembrar aqui das falsas justificativas, porque veja, quais são as justificativas que esses homens estão dando para o servo? Se você pesquisar só um pouco sobre agropecuária, sobre negócio, você vai entender o absurdo que esses homens estão cometendo aqui. Um chega e diz assim: não, senhor, eu comprei juntas de boi e eu vou testar as juntas de boi. Mas vem cá, como é que você compra um animal sem saber se o animal vai trabalhar ou não? Você comprou na sorte. O outro: não, senhor, eu comprei uma terra e eu preciso saber se a terra é boa. Como assim você compra um terreno e não sabe se o terreno vai prestar? O outro diz: não, senhor, aqui eu me casei e aí eu preciso passar esse tempo aqui com a minha esposa. Bom, a lei diz que só havia uma ocasião em que o homem estava dispensado dos seus deveres, no caso de guerra, para o casamento. Todas essas eram falsas justificativas, irmãos. O que isso tem a ver com a gente? Quantas vezes nós damos falsas justificativas para o serviço da casa de Deus? Estamos muito ocupados, precisamos de um tempo de qualidade com a nossa família, estamos cansados, chegamos atrasados, chegamos tarde do trabalho. Nós criamos falsas justificativas para o serviço a Deus. Olha, essa semana nós vamos convidar pessoa tal para dar uma palavra e toda. Não sei falar. Olha, nós estamos convidando aqui uma pessoa tal para tocar uma música. Não, eu não sei tocar. Nós nunca sabemos fazer nada para o Senhor, mas sabemos fazer todas as nossas coisas, e muito bem. Hendrickson diz assim: prioridades equivocadas. Esse era o problema com as pessoas cujo terrível equívoco foi exposto nas parábolas do mestre. Para tais pessoas
era mais importante um campo recém-adquirido, 5 juntas de bois, o mesmo esposo. Para essas pessoas era mais importante provar a quebra do sábado que o alívio do que fora curado. Era mais importante o rigor da lei que a misericórdia do rei legislador. Tudo isso era mais importante do que o ardente convite do poderoso e misericordioso Deus para tomar parte do seu banquete. Por fim, a verdade, irmãos, é que nós não possuímos nenhum mérito em participar da mesa do Senhor. Nós não temos predicados, não temos boas credenciais, porque se você prestar atenção no texto que nós acabamos de ler, quem foram as pessoas que foram chamadas, convidadas a estarem na casa? Qual era o predicado, qual era a característica das pessoas que foram obrigados, graciosamente, misericordiosamente, tirados da lama, tirados da sarjeta, tirados do fundo do poço, para ir à mesa do Senhor? Verso 21. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui, olha só a nossa característica: pobres, aleijados, cegos e os coxos. Bom, o que a Escritura diz sobre nós? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos cegos, enfermos e nada tínhamos em nossas mãos para apresentar ao Senhor, senão as nossas obras mortas. Hoje, meus irmãos, nós somos exortados à humildade desinteressada e a reconhecermos quem de fato nós somos diante do Senhor. Homens e mulheres que, se não fôssemos gentilmente obrigados, irresistivelmente atraídos pela graça de Deus, jamais estaríamos aqui. Por fim, lembremos que aqueles que primeiro foram convidados e rejeitaram o convite do Senhor da grande festa, não puderam mais entrar e saciar-se na mesa do Senhor. O seu lugar foi dado a outro, assim como os fariseus da época. Portanto, não rejeitemos o convite do Senhor, para que por ele não sejamos rejeitados. Cristo aplique a palavra aos nossos corações. Curva sua cabeça. Pai, nós te damos graças nessa noite e rogamos o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, pois sabemos quem somos, sabemos que somos maus e pecadores, sabemos que carecemos da justiça e dos méritos de Cristo Jesus, pois não temos o que apresentar ao Senhor, não temos boas dádivas, não temos boas obras, não temos bons méritos, boas credenciais, boas características para apresentar ao Senhor, e é por isso que quando chegamos aqui, de imediato confessamos os nossos pecados, para que possamos ser encontrados aptos para participar da mesa do Senhor, apresentar nossas ofertas a Ti, podermos abrir nossos lábios e entoar cânticos ao Senhor, poder apresentar a Ti nossas petições. Tem misericórdia de nós, pois fracos somos e pecadores somos, mas o Senhor é bom, é grande, é misericordioso e gracioso. Ouve-nos e tem piedade de nós, por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém.